Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós vamos ver 8 defeitos que faz com que uma pessoa se afaste de Deus. A primeira delas é a preguiça. Deus é um Deus de ação e por isso Ele se alegra quando vê que damos passos de fé e estamos prontos a agir. A Bíblia fala claramente contra a preguiça e o mal que ela pode causar nas nossas vidas. Vamos ler em Provérbios, peguem a Bíblia de vocês, vamos ler em Provérbios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, o que está falando relacionado à preguiça. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Então, nós devemos ficar atentos. Se a preguiça faz parte da nossa vida, devemos buscar em Deus para que ela seja tirada das nossas vidas. Porque não é bom ser preguiçoso. É tanto para o lado carnal quanto para o lado espiritual. Ou seja, é necessário que trabalhemos para conquistar as nossas coisas, como também no lado espiritual. Nós devemos buscar em Deus, fazer devocional, colocar um tempo, estipular um tempo para orarmos, para termos comunhão com Deus. O que tem tomado o nosso tempo com relação a Deus? Será que temos orado, buscado a Ele em primeiro lugar? Ou outras coisas têm acrescentado em nossas vidas, né? Que tem nos afastado do amor de Deus, tem nos afastado da comunhão com Deus. Então, a preguiça espiritual é isso, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Devemos tomar muito cuidado. A preguiça não prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, mas pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar, como eu já mencionei aqui, a ler a Bíblia, o que nos deixa frios espiritualmente, ou seja, mais distantes de Deus. Então, ela faz com que a gente nos distanciamos de Deus. Então, devemos orar, buscar em Deus, se a preguiça tem feito parte da nossa vida. O segundo, defeito é a fofoca. Será que temos fofocado das outras pessoas? Porque a mesma pessoa que traz a fofoca, ela falará de você para as outras pessoas. Então, devemos tomar muito cuidado. A fofoca é falar sobre aspectos da vida de uma ou mais pessoas, sem o seu consentimento. Pode ser revelar segredos de alguém ou até mesmo inventar histórias sobre outras pessoas. Essa atitude normalmente causa discórdia e desunião entre as pessoas. Por isso, é um pecado perante Deus. Por esse motivo, a Bíblia nos adverte a não fofocar. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 20, 19. Provérbios capítulo 20, versículo 19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Então, toda pessoa que fala demais, ela fofoca das outras, e fofoca de você também. Então, devemos tomar muito cuidado com quem comentar as nossas coisas, para não sair aí espalhando para as outras pessoas. Muitas das vezes a gente acha que a pessoa ali que está mais próxima de nós acha que é amigo nosso, mas está ali fofocando de nós para as outras pessoas. Então, devemos buscar em oração, devemos pedir direcionamento para o Espírito Santo, para não termos essa capacidade de fofocar. Então, esse é um tópico também, esse é um defeito que nos afasta de Deus. Que possamos tomar cuidado com relação à fofoca. Amém? O outro é a inveja. A inveja é uma das obras da carne. Gálatas 5:21. Vamos ver o que está escrito lá. Em Gálatas 5:21.
invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a inveja é cobiçar aquilo que é do outro. Por exemplo, se você se destaca no seu emprego, se destaca na faculdade, se destaca na escola, enfim, seja em qualquer lugar que você for melhor do que o outro, a pessoa, tem pessoas que ficam com inveja. A inveja é algo que faz parte da obra da carne, né? Como vimos aqui em Gálatas, né? Então, nós devemos verificar se temos invejado algo dos outros. Se há esse defeito em nós, então isso tem feito com que a gente se afaste de Deus. Porque nós devemos, quando o outro conquista alguma coisa, algo para si, ou nós mesmos devemos agradecer a Deus por ele ter conquistado e não invejá-lo. Então vamos buscar em Deus se temos esse defeito em nossas vidas. O terceiro é o egoísmo. Nós devemos colocar o próximo em primeiro lugar do que nós mesmos, mas muitas das vezes nós pensamos em nós mesmos antes de ajudar o outro, né? Então nós devemos buscar sempre, né, ajudar o outro. Alguém já te disse o mundo não gira à sua volta? Se a resposta é sim, provavelmente você estava tendo um comportamento egoísta. O egoísmo faz com que pensemos apenas em nós próprios e não nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. A Bíblia nos confronta a amar os outros como nós mesmos. Mateus 22, 39. Vamos ver o que está escrito lá. Em Mateus 22, versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, devemos colocar a outra pessoa, o nosso próximo, em primeiro lugar do que nós mesmos. Nós não devemos ser egoístas. O outro defeito que devemos nos preocupar é a ganância. A Bíblia é muito clara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Eu estou acompanhando com vocês os versículos que falam sobre cada defeito, porque não é bíblico termos esses defeitos, não é de Deus, não provém de Deus. E tem as passagens, né? Por isso que eu estou aqui caminhando com vocês, né? Na Bíblia, nos versículos, né? Porque sempre quando eu vou gravar um vídeo, eu peço orientação do Espírito Santo para que ele possa me dar as passagens relacionadas aos tópicos. Amém? Então, quando vocês forem assistir os vídeos, é bom que vocês peguem a Bíblia de vocês para acompanhar. Então, vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Porque você ter dinheiro para você poder comprar suas coisas, para você poder guardar para ter um futuro próspero, né? É bom, mas quando o dinheiro passa a ser o Senhor da sua vida e não Deus, aí que morre o perigo. Então, nós devemos nos preocupar se estamos colocando o dinheiro em primeiro lugar do que a Deus. Não deve se amar a Deus e as riquezas. Você não deve amar a dois senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro.
Então, nós devemos nos preocupar. Será que estamos sendo gananciosos? Amém? A Bíblia fala de vários homens com temor a Deus que eram bastante prósperos em termos de bens, como Jó e Abraão. O problema é quando nós amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus, como eu mencionei anteriormente. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. Vamos ver o que está escrito em Lucas. Lucas 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Então, nós devemos colocar, como está escrito lá em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas Ele vai suprir. Ele vai suprir as nossas necessidades. Só que nós, muitas das vezes, né, a gente coloca as coisas em primeiro lugar do que a Deus. E isso não é bom. Devemos tomar cuidado. Ira descontrolada. Um momento de descontrole e ira pode ser suficiente para destruir vidas, a sua e a de outras pessoas. A ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nós irarmos sem pecar. Efésios 4:26. Vamos ver o que está escrito em Efésios 4:26. Não saia, 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Então, assim, no momento que você se ira, você deve pedir perdão para aquela pessoa. Ou seja, não devemos dormir magoados e irados, né? Porque o sangue ferve na hora que você está irado mesmo, né? Aí a mágoa entra, a raiva entra no seu coração. Mas é necessário que você se reconcilie com aquela pessoa. Não é bom dormir com aquela raiva, com aquele sentimento, porque quando você acorda de manhã, você vai ver aquela pessoa, ou seja, para aqueles que são casados, né? Ou também para pai, irmão, filho, né? Devemos nos arrepender. Devemos buscar o perdão de Deus, sempre. A gente se ira, nós iramos porque somos humanos, né? Nós temos, na verdade, o pecado, né, que age em nós, infelizmente, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas se irarmos, nós temos o advogado junto ao Pai Jesus. Devemos nos arrepender, pedir em oração para que Ele nos ajude com relação à ira. A imoralidade sexual também é um defeito. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Será que o nosso corpo está sendo usado, né, como templo do Espírito Santo? E quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, estamos pecando contra o próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 18 ao 19. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, do 18 ao 19. Vamos ver o que está escrito. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos?
porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, é muito sério como temos usado o nosso corpo, né? Porque tudo que estamos fazendo com o nosso corpo, nós vamos dar contas a Deus. Seja esse corpo carnal aqui. Se nós praticamos sexo antes do casamento também, porque o sexo, quando é empregado no casamento, é o que é válido, né? Agora, fora é imoralidade sexual. Devemos tomar muito cuidado como nós temos nos comportado. O sexo não é uma coisa má, foi criado por Deus para ser vivido entre duas pessoas casadas. Por ser o criador da sexualidade, Deus determina a maneira correta de ser praticada. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual, ou seja, é pecado. Precisamos viver cheios do Espírito Santo, que nos concede o domínio próprio, para conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade sexual. Então, temos que pedir em oração. Se temos praticado a imoralidade sexual em nossas vidas, devemos pedir a Deus que Ele nos perdoe e devemos fugir dessa prática. Esse é um defeito que faz com que nos afastemos de Deus. Idolatria. A idolatria aqui não é somente deuses de barro, né? Deuses, estátuas, né? Feitos por mãos humanas. Aqui entra qualquer coisa que tira a glória de Deus das nossas vidas, que tira a presença de Deus das nossas vidas, porque Ele não divide a glória dele com ninguém, Ele é um Deus ciumento, né? A honra e a glória é somente a Ele, que é o Eu Sou, o Senhor dos Senhores. Será que temos colocado nossos pais, a nossa família? O dinheiro pode ser um ídolo, um cantor, tanto aqui do lado gospel como cantores do mundo secular, né? O que temos colocado em primeiro lugar que não é o Senhor Jesus? Porque Ele deve ser prioridade. Também as coisas que fazemos, um passeio, né? Que tem tomado o lugar de Deus das nossas vidas. Podemos não nos curvar fisicamente perante outros deuses ou status, mas muitas vezes colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não seja Deus, como a estabilidade financeira ou mesmo a família. Deus não divide a sua glória com ninguém, por isso coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida e Ele acrescentará todo o resto que você precisar. Amém? Deus merece tudo. O primeiro lugar deve ser dele. Será que algum desses defeitos faz parte de nossas vidas? Devemos orar e pedir a Deus que sonde nossos corações, pois Ele nos conhece e então devemos pedir perdão a Ele. E com o auxílio do Espírito Santo, Ele irá nos libertar desses defeitos. Porque eles nos separa de Deus. Esses defeitos, Ele separa. Será que temos cometido algum deles? É a pergunta que eu deixo. Foi o Espírito Santo que me deu essa palavra. É muito difícil, né, falar de cada defeito que foi mencionado nesse vídeo. Mas eu sei que se orarmos e pedirmos para que Deus venha em nossos corações, né? E traga à tona se há algum defeito desses em nós, que Ele nos mostre. Ele nos mostre, para que possamos nos consertar, porque Ele está voltando. E se estivermos fazendo algo que não seja do agrado dEle,
nós vamos ficar. E eu não quero ficar nesse mundo pecaminoso, porque todo que ficar aqui, né? Porque o governo do anticristo vai ser um domínio do mal que você vai ter que adorar somente a ele e não vai ter como você mais buscar a Deus. Então vai ser muito difícil para aqueles que ficarem. Então vamos nos consertar enquanto há luz ainda, enquanto há tempo, enquanto estamos vivendo no tempo da graça. Amém? É a mensagem que eu deixo. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Obrigado a todos aqueles que me acompanharam neste momento. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, seus familiares, amigos e conhecidos. Se algum desses efeitos em nossos corações, em nossas vidas, que possa ser retirados agora em nome de Jesus, Pai. Que possamos fazer a Tua vontade sempre, Pai. E não deixar que o inimigo, Pai, venha se apoderar de nós, Pai. Tenha misericórdia. Pai querido, fica conosco, Pai. No decorrer desse dia, dessa noite, dessa tarde, Pai. Quem está assistindo o vídeo agora, meu Deus. Coloco tudo nas Tuas mãos, Pai. É o que eu te peço neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Gostaria que vocês compartilhassem e divulgassem esse vídeo. Quanto mais pessoas forem alcançadas para Cristo, é o melhor, porque estamos passando por uma situação não muito agradável, mas aquele que está ali aos pés da cruz, esse vai ganhar a coroa da vida. Amém? E também não esqueça de dar o like. É o que eu peço a vocês. Obrigada por tudo. Obrigada por vocês se inscreverem no canal. Obrigada. Só tenho a agradecer a vocês inscritos e aqueles que irão se inscrever. É bom sempre dar uma olhada, porque muitas das vezes o YouTube ele não notifica, ver se o sininho está ativado, porque quando vocês receberem vídeos novos, o YouTube avisará vocês, tá bom? Que Deus abençoe.